Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 44 de Gênesis nos aproxima ainda mais do clímax da história de José e seus irmãos. Aqui, vemos a continuação do teste de José, que busca discernir se seus irmãos realmente mudaram de atitude desde a última vez que o viram. Esse capítulo é cheio de tensão e drama, enquanto José coloca seus irmãos em uma situação que poderia revelar se eles aprenderam ou não com seus erros passados. O capítulo começa com José instruindo seu administrador a encher os sacos de grãos dos seus irmãos e, mais uma vez, devolver o dinheiro de cada um no topo de seus sacos. No entanto, ele acrescenta um detalhe importante. José manda que a sua taça de prata seja colocada no saco de Benjamim, o mais jovem. Gênesis capítulo 44, versículo 2. Esta ação, aparentemente pequena, tem um propósito profundo. José está criando uma situação em que seus irmãos serão testados em relação a Benjamim, assim como foram testados no passado em relação a ele. Na manhã seguinte, os irmãos partem de volta para Canaã, acreditando que tudo estava resolvido. No entanto, logo depois de terem saído da cidade, José envia seu administrador atrás deles, com a acusação de que roubaram sua taça. Quando o administrador os alcança e faz a acusação, os irmãos ficam perplexos. Eles negam ter roubado qualquer coisa, e até dizem: "Aquele de teus servos com quem for achada a taça morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor." Gênesis capítulo 44, versículo 9. Isso mostra a confiança que eles tinham em sua inocência. Eles não imaginavam que a taça estava no saco de Benjamim. Então, os sacos de cada irmão são examinados, começando do mais velho até o mais novo, e a taça é encontrada no saco de Benjamim. Gênesis capítulo 44, versículo 12. Esse momento é crucial, pois coloca os irmãos em uma posição semelhante àquela que enfrentaram quando venderam José como escravo. Agora, eles poderiam simplesmente abandonar Benjamim ao seu destino, como fizeram com José, ou poderiam escolher agir de maneira diferente. Quando a taça é descoberta, os irmãos rasgam suas roupas em sinal de luto e voltam para o Egito para enfrentar José. Gênesis capítulo 44, versículo 13. Esse gesto de rasgar as vestes é significativo, pois demonstra a profundidade de seu desespero e a mudança em seus corações. Eles não abandonam Benjamim, mas todos retornam juntos, prontos para enfrentar as consequências. Ao chegarem diante de José, Judá toma a palavra. Ele admite que eles não podem se justificar e que Deus os expôs. Deus achou a iniquidade de teus servos. Gênesis capítulo 44, versículo 16. Aqui, Judá reconhece que, de alguma forma, eles estão colhendo as consequências de seus pecados passados. Ele não sabe que está falando com José, mas suas palavras mostram que os irmãos começaram a entender que suas ações passadas contra José não ficaram impunes aos olhos de Deus. José, então, propõe que apenas Benjamim fique como escravo e que os outros irmãos sejam liberados para voltar para casa. Gênesis capítulo 44, versículo 17. Esse é o momento do teste final. José quer ver se eles deixarão Benjamim para trás, como fizeram com ele, ou se lutarão por seu irmão mais novo. É então que Judá dá um passo à frente e faz um dos discursos mais emocionantes de toda a Bíblia. Ele implora para que José o tome como escravo no lugar de Benjamim, explicando o profundo amor que Jacó tem por seu filho mais novo e como a perda de Benjamim causaria a morte de seu pai. Gênesis capítulo 44, versículos 18 a 34. Judá diz: "Agora, pois, que teu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos." Gênesis capítulo 44, versículo 33. Aqui, vemos uma transformação completa no caráter de Judá. Ele, que havia participado da venda de José anos antes, agora está disposto a se sacrificar para salvar Benjamim. Esse discurso de Judá não é apenas uma súplica emocional, mas também uma demonstração de arrependimento genuíno e de mudança de coração. Ele está disposto a pagar o preço pelos erros passados, assumindo a responsabilidade e oferecendo sua própria vida em troca da de seu irmão.
Esse momento marca o ponto de virada. José vê claramente que seus irmãos mudaram. Eles não são mais os mesmos homens que o venderam como escravo. A disposição de Judá de se sacrificar por Benjamim é a prova de que o arrependimento e a reconciliação estão em andamento. Gênesis capítulo 44 é um capítulo profundamente emocional e espiritual, que nos ensina sobre arrependimento, sacrifício e reconciliação. José cria uma situação para testar seus irmãos, mas no final, o capítulo mostra que Deus estava trabalhando em todos os corações envolvidos. Os irmãos de José foram confrontados com o peso de seus pecados, mas também com a oportunidade de redenção. E Judá, em particular, se destaca como um exemplo de alguém que passou por uma transformação genuína, demonstrando um amor sacrificial por sua família. Este capítulo prepara o caminho para a grande revelação que virá no próximo capítulo, quando José finalmente se revela a seus irmãos. A história de José e seus irmãos nos lembra que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e dolorosas, Deus está sempre trabalhando para trazer cura e reconciliação, guiando as pessoas ao arrependimento e à restauração dos relacionamentos. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.